Lá tava um pouco aí sumido dos vídeos, mas voltei para fazer. Dessa vez não pude fazer durante o dia, mas então vamos dar uma continuação aí sobre a adoração, louvor que nós precisamos, né, uns para com os outros, ajudar a quem está precisando. Às vezes você pode não estar precisando, mas alguém da sua família, né, seu cônjuge, seu pai, sua mãe. Então vai um áudio com uma música e depois eu vou estar passando um PDF aí de um estudo, tá bom? Que Deus abençoe e vamos na fé no Senhor Jesus que Ele está vindo, ok? Todas as nossas negligências, todas as coisas que estão, né, porventura sendo difíceis, né? Mas vamos segurar no fardo do Senhor, vamos pedir a força ao Senhor Jesus. Ele nos dá, orando, meditando na palavra, adorando em espírito e em verdade. Ele é a nossa força. Cheguei do culto agora, mensagem abençoada, também de manhã foi. Mas quem não pode, porventura, que possam ver os vídeos e a mensagem de Jesus seja glorificado. Nós ficamos felizes também, agradecemos para quem assiste, para quem curte, quem compartilhar, quem divulgar também. Deus abençoe. Um louvor primeiro. Jesus voltará. Na verdade, Jesus, ele mesmo diz, eu voltarei. Já está chegando, voltará para mais tarde. Ele está voltando, gente, e não vai demorar não, tá? Pode crer, pode confiar em Jesus, porque a palavra dele é verdadeira, é real. Não dá mais pra fingir que tudo está normal. Não dá pra esconder que já é o final. A terra já não está aguentando mais e começou a mostrar a nós os seus sinais. É tanta injustiça, é tanta aflição, inveja, egoísmo, falta de união. O povo está apostatando-se da fé, estão vivendo como os dias de Noé. Mas há uma igreja santa firme a marchar, profetas que jamais vão se acovardar. João Batistas dessa nova geração, que pregam a verdade cheios da unção. Pois sabe que o tempo já está no fim, e a qualquer momento o céu vai se abrir. As virgens loucas lá não vão poder entrar, só as prudentes vão a Jesus abraçar. Ele virá, ele virá. Isso aí, ele virá. Buscar Glória a Deus. sua noiva que está a lhe esperar. Ele virá, Jesus voltará. Será num piscar de olhos que a igreja subirá. Ele virá.
Bom, agora vamos à palavra revelada dentro do PDF. Porque cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Bom, escrito por Nildo Oliveira, de Maceió. É importante lembrar-se que quase todos os cristãos concordam que haverá um tempo futuro de tribulação, tal como o mundo nunca viu, né? A segunda vinda de Jesus Cristo. Este fato ocorrerá. O anticristo ele será julgado e condenado. Viveremos com Cristo eternamente. Primeiro precisamos explicar que existem três correntes sobre quando será o arrebatamento. Primeiro é o pós, né? Existem muitas pessoas que são pós-tribulacionistas. Estes afirmam que Jesus virá depois da grande tribulação. Um ponto fraco dos pós é claro ensino das Escrituras de que aqueles que estão em Cristo não estão sob condenação e nunca experimentarão a ira de Deus. Romanos 8:1. Embora alguns julgamentos durante a tribulação seja especificadamente aos que não são salvos, muitos outros julgamentos, como terremotos, estrelas cadentes, fomes, afetarão os crentes e descrentes igualmente. Assim, se os crentes passarem pela tribulação, eles experimentarão a ira de Deus, em contradição com Romanos 8:1. Um outro ponto fraco do ponto de vista pós-tribulacional é que deve, em certa medida, alegorizar certa tribulação. Muitos pós ensinam que estamos vivendo na tribulação. Agora, na verdade, alguns dizem que a tribulação começou imediatamente após o Pentecostes, Atos 2. Tal ensino ignora a natureza singular da tribulação, tal como apresentada nas Escrituras em Mateus 24:21, que será um tempo de aflição sem paralelo na história mundial. Além disso, os pós-tribulacionistas têm dificuldade de explicar a ausência da palavra igreja em todas as passagens bíblicas relacionadas à tribulação. Até mesmo Apocalipse 4:21, a mais longa descrição da tribulação em toda a Escritura, a palavra igreja nunca aparece. Os pós devem supor que a palavra santa em Apocalipse 4:21 significa igreja, embora uma palavra grega diferente seja usada. Os mesotribulacionistas, ou seja, os que acreditam que a igreja pode ser arrebatada no meio da grande tribulação. Eles creem que a vinda de Jesus se dará no meio, né? Um erro desse entendimento é que em 1 Tessalonicenses 5:9 diz que a igreja não tem sido destinada para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deixa claro que os crentes não passarão pela GT, derrubando essa teoria meso. No entanto, o meso interpreta a ira como se referindo apenas à segunda metade da grande tribulação, e especificadamente aos julgamentos das taças. No entanto, parece ser inadequado limitar a palavra de tal maneira, Certamente os terríveis juízos contidos nos sinos e trombetas, incluindo fome, rios envenenados, uma luz escura, derramamento de sangue, terremotos e tormentos também podem ser considerados a ira de Deus. E a número 3, que é o que eu sou. Os pré-tribulacionistas creem no rapto, o arrebatamento, o harpazo dos salvos antes da grande tribulação. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação e grande parte da igreja pentecostais creem nessa doutrina. Iremos mostrar detalhes logo abaixo. Motivos para se crer no arrebatamento antes da GT. A igreja será livre da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Esperar do céu seu Filho a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja será arrebatada da ira vindoura. Antes, né? Jesus livrará a sua igreja, a noiva. Antes da ira futura é a condenação eterna, uma vez que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, já não está em trevas para aquele dia, vós surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira futura está relacionada a GT. No texto acima observa-se que são os que estão em trevas, que não escaparam da GT. Os filhos da luz já terão sido arrebatados. 4:16-18. Porque Deus não nos destinou. Aí o pessoal já completa o que é o que detém. 2 Tessalonicenses 2:6. E agora vós sabeis o que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o que detém refere-se ao povo de Deus, é sua saída, ou seja, o Espírito Santo. Se o ministério da injustiça opera porque o iníquo ainda não se manifestou, o que o detém? Quem o resiste? Quem será tirado da terra?
para que ele tenha total liberdade, até a esplendorosa vinda de Cristo. A única revelação que se tem, retratada pelo próprio apóstolo Paulo, é que o povo de Deus será tirado da terra, no aparecimento de Jesus Cristo. E se é depois disso que será revelado o anticristo, então esta é mais uma prova bíblica que a igreja não passará pela GT. Bom, aí vamos ao número 3. Ló, tipo de igreja, foi tirado antes da grande tribulação, na época, né? Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegavam pela mão e pela mão de sua mulher e das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, puseram-no fora da cidade. Quarto, guardarei da hora da tentação. A promessa a Filadélfia, embora passasse tribulações, não passaria pela hora da tentação. Em Apocalipse 3, versículo 10, Jesus fez uma promessa à igreja Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, e também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Conquanto a igreja de Filadélfia estivesse passando por tribulações naqueles dias, seus santos membros não passariam pela hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Todos os mortos em Cristo têm a garantia que não passaram, né, pela grande tribulação, uma vez que ressuscitarão e serão tiradas da terra antes dela, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Quem será arrebatado? A igreja nas bodas do Cordeiro, 10 vídeos. 5 não puderam entrar. Mateus 25:10. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 7. Encontro com o Senhor nos ares. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vigiar é necessário. Estar ligado em santificação. O velho homem deve morrer. É necessário nascer de novo. Que foi até a mensagem que o pastor pregou agora de noite lá, falando justamente isso. Não só guardar os mandamentos, mas nascer de novo. Ajudar o próximo como a ti mesmo, quando precisar, se tiver condições. Aí vem Apocalipse 6:15. Eis que vem como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante. Vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora de noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Então, ele não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam, menos esperam. Após o arrebatamento, dá início a GT. Para os seus em Cristo não haverá condenações, pois o Senhor Jesus recebeu, né, a sentença condenatória no nosso lugar. João 5:24, Romanos 5:8-9. Neste período, Deus derramará, no caso ainda, juízo sobre o mundo futuro. Daniel 9:25-27. Que esse texto, ele... Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Você vê que ele explica que realmente é o tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. E a última é que vai ocasionar justamente a última semana, que é a nova ordem mundial do futebol, que foi falado aí várias vezes na televisão. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, que é a mesma coisa. Sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação que está determinada será derramada sobre o assolador. O arrebatamento e a segunda vinda, dois eventos distintos. Eu, no caso, interpreto que o arrebatamento já é a segunda vinda de Jesus. Na Bíblia encontramos diferença nas passagens referentes ao arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Tanto um fato como o outro tratam da vinda de Jesus. Contudo, são distintas entre si. Isto é, a primeira vinda é o arrebatamento da igreja nas nuvens, antes dos 7 anos de tribulação, e a segunda vinda é o retorno de Cristo à terra, que ocorrerá no fim da grande tribulação. E aí é o entendimento desse autor, que ele acha que tem distinção. Mas minha opinião é o contrário. Obviamente, a Bíblia não contém um texto que explique a diferença entre as duas vindas de Cristo, porém as Escrituras ensinam a diferença de um modo peculiar. Da mesma forma que cremos nas verdades, mas sabemos que há
não há nenhuma passagem bíblica que afirma clara simplicidade aí. Arrebatamento, então, aí tem o desenho, né, a parte que eu gostaria de mostrar, arrebatamento, vinda de Cristo, mas estamos até aqui explicando do meu ponto de vista, do autor e o meu ponto de vista, entendeu? Santos arrebatados vão ao céu, acontecimentos iminentes, sem sinais, a terra não é julgada, envolve apenas cristão. Cristo vem para os seus e ele vem nos ares, somente os seus o vêm, começa a tribulação. A vinda de Cristo, os santos vêm à terra, seguem os sinais, inclusive a tribulação, a terra é julgada, predito várias vezes no Antigo Testamento, afeta todos os homens, Satanás é amarrado, Cristo vem com os seus, ele vem à terra, todo olho verá e começará o milênio. Até aí, realmente, está tudo concordando. Agora, a segunda vinda para o arrebatamento é a mesma coisa. Agora, quando acontecer a vinda de Jesus com todos nós ao Monte Sião, ali onde Jesus vai pisar, no Monte das Oliveiras, ali é a terceira vinda. Observação, vale lembrar que acima de tudo, independente da hora que Jesus virá buscar a sua igreja, se antes ou depois, precisamos estar em santificação, vigilantes para esse momento. A grande tribulação e suas etapas, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus nos criou até agora e nunca jamais haverá. Marcos 13:19. O objetivo deste estudo é apresentar uma síntese dos acontecimentos relacionados ao período da GT. Vamos dar apenas uma visão geral e muitos dos acontecimentos profetizados não serão abordados. Isto é apenas uma introdução para incentivar um estudo mais profundo e detalhado das profecias. Como estará o mundo? Entregue ao pecado, guerras, graves crise econômica, mortes, o anticristo, sendo que no período da grande tribulação é tudo que acontece hoje que vocês veem na televisão, mesclado com coisas piores ainda, sem dimensionar o tamanho. O acordo de paz de Israel, a construção do templo, as duas testemunhas, que as que são a altura do anticristo, que lutarão ao mesmo nível, os 144 mil selados, que é o que vai acontecer em outubro, que uma irmã no canal, aí o outro canal explica sobre o que vai acontecer em outubro, que não é para ser confundido, o que vai acontecer em setembro é uma coisa e em outubro é para os que ficarem. As calamidades continuam, martírios de muitos, morte e ressurreição das duas testemunhas, período da grande tribulação, a morte e ressurreição do anticristo, a profanação do templo, falso profeta e imagem do anticristo, marca da besta, destruição total das 7 taças, preparação e para a guerra do Armagedon, que é no final da GT. Isso aí é o estudo completo, né? Pelo que eu entendi, 7 trombetas, sinais para arrebatamento. A primeira já tocou, que foi a terça parte das matas do verde foram queimadas. Segunda é a terça parte dos seres vivos do céu desapareceu, mar sem vida. Terceira parte dos rios destruídos, contaminados, desaparecendo, é o que está acontecendo. E a quarta, terça parte do sol e da lua que ainda não tocou. Aí tem a fonte, os irmãos que quiserem dar uma olhada, tá? Né? Referências aí deste irmão que deixou. E meu ponto de vista é o que está aí, que eu coloquei para todos darem uma analisada. Mas a dúvida maior vocês podem tirar com a Bíblia, porque a Bíblia, embora seja difícil de entender, mas ela explica muito mais. É somente pedir direcionamento e Cristo dará realmente o entendimento para que todos possam entender, todos possam saber que somente Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor e a palavra dele, a palavra final é a que vale. Deus abençoe, um forte abraço, fiquem todos na paz. Que Deus abençoe e dê uma semana de bênçãos na vida de cada um. Amém?